aqui as Escrituras falam que o próprio Espírito usa João para dizer que as pessoas que andam nesses caminhos, essas pessoas que andam na feitiçaria, essas pessoas que andam na fornicação, essas pessoas que andam na idolatria, que adoram ídolos, que adoram homens, que o meu irmão aqui acabou de citar, as pessoas que andam na mentira, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Isso é Bíblia. Você pode pegar a tua Bíblia que está em casa, pode pegar a tua Bíblia que está na igreja. Apocalipse 21:8 diz a mesma coisa, meus irmãos. Não fomos nós que escrevemos. Isso é a palavra de Deus. Isso é a palavra de Deus. Então eu acabei de citar aqui para os irmãos o seguinte, que nós um dia vamos morrer, existe a morte, mas a Bíblia fala de morte física, fala de morte espiritual e fala da segunda morte. Irmãos, eu sei que um dia vou morrer, você sabe que vais morrer, ok? E também temos a morte espiritual. Essa morte espiritual, conforme eu disse, é que nascemos já odiando a Deus, andando nos maus caminhos. E existe a segunda morte. Meus irmãos, a segunda morte simplesmente é para aquelas pessoas que viveram no pecado, decidiram andar no pecado e não queriam aceitar verdadeiramente o Salvador. Mas essa mensagem é simplesmente para despertar a tua alma e mostrar para você, meus irmãos, que nós, se não temos Cristo, nós estamos a correr perigo. Se você morre no pecado, não tem um lugar bom para você ir. Você vai para o inferno. O inferno é um lugar eterno. Ninguém vai poder tirar você de lá. Porque todo pecado que você comete este pecado contra Deus. E a Bíblia fala que o nosso Deus, além de ser Deus amor, é um Deus que se ira todo dia. Se você olhar para os salmos, dizem que Deus se ira todo dia. Por quê? Porque nós pecamos todos os dias, meus irmãos. O nosso Deus não é só de amor, é um Deus justo. Por isso é que, querendo Ele salvar você, Ele não podia te salvar de uma forma injusta. O que é que Ele fez? Enviou um inocente, enviou Jesus, enviou o seu Filho para ser condenado em teu lugar, para que você, pela fé verdadeira em Jesus, você pudesse ser absorvido. Deus não pode te salvar porque você é bonito, porque você é bonita, não. Deus não pode só te salvar porque você é alguém que veste melhor na igreja, não. Irmãos, Ele teve que enviar o seu Filho. A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele enviou o seu Filho e condenou para que nós pudéssemos ser salvos. Irmãos, e ser salvo não é só você ir à igreja, não. Não é só você aceitar um pastor, não. É você crer, confiar em Jesus e obedecê-lo. Obedecer os seus mandamentos. Meus irmãos, as pessoas que mais estão a provocar escândalo hoje são as pessoas que se dizem cristãs, são as pessoas que estão na igreja. Por quê? Porque verdadeiramente não se converteram. Porque verdadeiramente só aceitaram uma igreja. Porque verdadeiramente só aceitaram um pastor, mas não aceitaram verdadeiramente a Cristo. Então Deus, para te salvar, Ele teve que condenar o seu Filho. E nesse instante você precisa crer para ser absorvido, meu irmão. Romanos 6:23 diz o quê? O salário do pecado é a morte, ok? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ok? A vida eterna em Cristo Jesus, não numa igreja. A vida eterna em Cristo Jesus, não num pastor. A vida eterna em Cristo Jesus, não no Quimbango. A vida eterna em Cristo Jesus, não no Simão Toco. A vida eterna em Cristo Jesus, não no Mestre Samba. A vida eterna é em Cristo Jesus. Agora você está inventando o teu Salvador. Meu irmão, você vai no inferno com Ele. O Salvador é o único, que já desde o princípio nos foi anunciado. Quando nosso pai pecou, ele matou um animal. Esse animal era inocente. Pegou as suas vestimentas e cobriu o homem e a mulher. Aquele animal era Cristo. E as escrituras falam que ele disse para Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra. Então não significa que Deus enviou um salvador para os brancos, outro para os negros. Não, só enviou um. Aquele que ia descender de Abraão.
o filho prometido de Davi. E quando você chega em Mateus capítulo 1, diz o quê? Genealogia de Jesus Cristo, filho de Abraão e filho de Davi. O que é que significa? Significa que Jesus era então o nosso Salvador prometido há anos, há séculos, e que nós hoje estamos a rejeitar, meus irmãos. A vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. João 1 diz: no princípio era verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. No versículo 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória como a glória do Pai, cheio de graça e de verdade em Cristo. No versículo 12 diz: mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, filhos de Deus agora não só são os judeus, meus irmãos, mas todos aqueles que creem, entre os judeus e entre os gentios, entre os israelitas e entre os angolanos, os brasileiros, qualquer pessoa nesse mundo que creia verdadeiramente em Jesus, ele é filho de Abraão e portanto também é filho de Deus, porque as escrituras o dão esse poder. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Romanos 8, 1 a 2. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que andam segundo o Espírito e não andam segundo a carne. Você entende? Já não há condenação para você que tem Cristo Jesus. Se aqui existe uma mulher, um homem que verdadeiramente confia em Jesus, lembre-se, não há condenação para ti. Não há nenhuma condenação vinda da lei. Por quê? Porque Jesus Cristo foi feito maldição por ti. Porque Jesus Cristo foi feito maldição por nós, para que em Deus nós fizemos feito justiça de Deus. As Escrituras falam, manifestou-se sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, a saber, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo por todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua redenção, pela graça que há em Cristo Jesus. Irmãos, vamos crer em Jesus, vamos confiar em Jesus. Arrependam-se dos vossos pecados. Não é tarde, nesse momento o Senhor chama vocês. Eu não estou a falar para você me aceitar, não estou a falar para você aceitar a nossa congregação, eu estou a dizer, aceite Cristo no teu coração, não importa o sítio que você vai começar a congregar, mas aceita Cristo no teu coração, porque você não sabe se vai morrer amanhã ou depois da manhã. Todos que estão a passar aqui não sabem o dia que vão morrer. Se você me dizer que amanhã você vai chegar, eu te pergunto, o que é que te garante? Mas não existe nenhuma garantia de que amanhã você vai estar vivo aqui comigo. Muitos dormiram, já não acordaram mais. Então hoje que você ouve a voz do Espírito, ouve a voz do Senhor, ouve o Evangelho, não endureça o teu coração. Se você estava vivendo a prostituição mesmo na igreja, se arrependa hoje e anda numa vida reta. Procura andar, ter comunhão com o Senhor, porque a Bíblia fala que naquele dia muitos vão dizer, Senhor, pelo teu nome nós profetizamos, Senhor, pelo teu nome nós fizemos isso e maravilha. Sabe o que é que o Senhor vai lhes dizer? Apartai-vos de mim, malditos, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, eram religiosos, ou seja, profetizavam, mas viviam no pecado. Mas se você hoje se arrepender e dizer, Deus me perdoa, eu creio em Cristo Jesus que foi morto pelos meus pecados, Senhor, purifica-me de toda injustiça. A Bíblia diz que o sangue de Cristo nos purifica de toda injustiça. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos lava de todo pecado. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos justifica. Então o Senhor vai te justificar. E ande hoje com o Senhor para a glória do seu nome. Em nome de Jesus.